E agora, dando sequência à nossa programação, para discorrer sobre o tema Consciência Mediúnica, temos o prazer de convidar mais uma vez a assumir novamente essa tribuna o confrade Wesley Caldeira. Para falar sobre o tema mediunidade na casa espírita, convidamos agora o confrade Emanuel Cristiano. É um desafio para todos nós lidarmos com um instrumento tão extraordinário, tão sublime quanto a mediunidade nos nossos núcleos de espiritismo. Temos de considerar que pela primeira vez na história da humanidade, com Allan Kardec, a mediunidade foi apresentada e estudada com caráter filosófico e científico. E mais do que isso, foi o Espiritismo que a popularizou. Antes da doutrina dos imortais, a mediunidade estava apenas nas religiões secretas. Todas as civilizações tiveram a religião dos iniciados e a religião do povo. Em linguagem técnica, a doutrina esotérica, com S, significa um conjunto de princípios somente para os iniciados. E a doutrina esotérica, com X, para o povo. É dessa maneira que no Egito, por exemplo, nós vamos encontrar a religião do povo ornamentada de folclore. E a religião dos iniciados, a compreensão debaixo de todos os véus, retirando os véus para o entendimento disso. Observamos, por exemplo, que Moisés foi um sacerdote egípcio e foi educado para ser um sacerdote egípcio. Reparem a Bíblia é tão romântica, tão poética. Quando os israelitas chegaram ao Egito, levados por José, filho de Jacó, os seus 11 irmãos, depois de terem interpretado os sonhos do faraó, os filhos de Jacó, os irmãos de José, receberam as terras mais férteis do Nilo e tinham todos os benefícios dos egípcios. E à medida que o povo se desenvolveu, o faraó amigo morreu, José do Egito também, e o povo que fora para lá não eram mais do que 90 pessoas. À medida que o povo foi se multiplicando, porque eles seguiam a ordem crescer e multiplicai-vos, os novos monarcas nas terras do Nilo começaram a se sentir ameaçados. Se esses hebreus se multiplicarem tanto, vão nos dar um golpe de Estado. Resolveram, portanto, um controle de natalidade. Não existiam métodos contraceptivos. Em verdade, já existia o preservativo masculino, feito da tripa de novilho. Era tão caro que só os faraós poderiam ter, e era reutilizado. Mas o povo não tinha método contraceptivo. À medida que os hebreus foram se multiplicando, veio a orientação atribuída a Menefetá, que seria o faraó do Êxodo, dentre outras possibilidades históricas. Qual foi a orientação? A partir daquele momento histórico, todo filho homem de uma família hebreia deveria ser morto. E foi nesse período, vejam os caprichos de Deus, foi nesse período que ele faz nascer Moisés. Por que não fez antes? Por que não esperou? Mas foi naquele período. Moisés nasceu filho homem de uma família hebreia, seria morto. Mas a mãezinha dele teve uma ideia. Pegou de um cestinho, vedou-o com betume, notem, já era piche, petróleo, mas eles não sabiam o que fazer com aquilo. Usavam para vedar. Vedou com betume, colocou a criança dentro e o cestinho nas águas do Nilo, porque ela sabia que a princesa egípcia queria ter filho, mas não podia. E não é que o rio levou a criança direitinho onde estava a princesa? Eu acho essa história muito direitinho. Quer saber o que eu acho que aconteceu? Como é que você coloca uma criança num cestinho, num rio que detém os maiores crocodilos do mundo? E como é que esse cestinho vai parar na princesa? O que é que eu penso que aconteceu? É apenas uma constatação de algumas leituras.
a princesa egípcia teve um caso com um hebreu e ficou grávida dele. Mas não sou eu que estou falando. Edouard Chouret, que foi a fonte de Leon Denis num dos capítulos depois da morte. A princesa egípcia diz a Moisés: tu és sangue do meu sangue, tu és carne da minha carne. Mas como nós somos místicos, mas vejam um detalhe da narrativa. O menino foi colocado nas águas do Nilo. Nilo, N-I-L-O, não é o nome de um rio. É o nome do Deus das águas. A princesa disse: foi o Deus das águas que trouxe o menino nos seus braços marulhantes. Foi uma divindade que o trouxe a mim. Como é que ela ia justificar aquela criança do hebreu? O que é que nós vemos as mulheres inteligentes no norte do nosso país, quando elas são abandonadas pelos pusilânimes dos seus noivos, os covardes dos seus namorados, e elas são abandonadas grávidas, como se fosse uma culpa? Você ficou grávida, como se ele não tivesse participação alguma. E quando elas se viram sozinhas, o que é que elas fizeram? O boto me engravidou. E a inteligência delas permitiu que elas se livrassem da condição tosca, machista, daquelas e daqueles que queriam apedrejá-las. Então, o fato de Moisés ser filho biológico da princesa egípcia, e por que eu penso isso? Ele foi tratado não só como príncipe, ele foi tratado como um sacerdote, era mais. Vocês pensam, nós pensamos que quem mandava no Egito era o faraó. Não era, o faraó era um testa de ferro. Quem mandava eram os sacerdotes. Então Moisés foi elevado ao mais alto grau. Ele conhecia as cheias do Nilo, ele conhecia as capacidades psíquicas, ele foi treinado absolutamente para aquilo. Ele precisou manter as informações em segredo. Agora vejam que coisa extraordinária. Os 10 mandamentos que nós todos temos por lei divina foi plágio do que já existia no Egito. Moisés fez adaptações. Honrar pai e mãe, tinha no Egito. Não roubar o bem do outro, já tinha no Egito. Moisés fez a adaptação da relação do ser humano com a divindade. Reservar um dia para as orações, não fazer outros deuses, a ideia monoteísta. Mas em verdade, na religião esotérica, com S para os iniciados, todas as informações da mediunidade, da reencarnação. Pitágoras, o grande filósofo. Vocês acreditam que Pitágoras andou nas águas de um lago antes de Jesus? Pitágoras está há 400 anos antes de Jesus. A lei áurea, faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse, é de Aristóteles, não é de Jesus. Já existia, porque é um código ético. E estava reservado para os cultos, para os iniciados. Jesus popularizou. Jesus aplicou. Com Moisés não foi diferente. Claro que todas as vezes que ele queria falar com o povo, ele precisou dizer que foi ordem divina. Mas o Velho Testamento é tão estranho que a interpretação que eles têm de Deus é de um Deus antropomórfico. E não dá para a gente levar tudo ao pé da letra, há de interpretar. Mas olha, você quer acreditar na história da cestinha? Tá tudo bem. Não fica ofendido não, mas vale a pena ler Edouard Chouret no livro Grandes Iniciados, citado por Leon Denis. Vocês vão encontrar apenas nos sebos, porque ele não é editado mais. É uma obra primorosa. Alguns cuidados aqui e ali, mas de todo modo, uma pesquisa ímpar, vale a pena ter. Então as doutrinas esotéricas sempre estiveram com S, apropriadas aos iniciados. Foi assim que a gente observou na Índia, assim que a gente observou na Grécia, assim que a gente observou em Roma. O Espiritismo retira o que é secreto e traz para a população. Os imortais fizeram um trabalho extraordinário de retirar tudo de sob o véu, de mostrar as claras, num período em que a humanidade estava suficientemente desenvolvida. E agora nós, os espíritas da modernidade, estamos iniciando aqueles que se interessam pelas coisas espirituais. E nesse momento a nossa responsabilidade aumenta, meus irmãos, porque em muitos casos
Nós nos arvoramos e imaginamos que temos larga experiência, quando em verdade não nos debruçamos em obras importantes para a nossa formação. Vamos observar que uma casa espírita, por exemplo, tem um papel muito específico. Os espíritos amigos disseram oportunamente que cada casa espírita é uma embaixada celeste na Terra. Veja que interessante. Embaixada é uma instituição que representa um país em outro. A casa espírita é a instituição que representa o plano espiritual na Terra. E os seus trabalhadores são os embaixadores e as embaixadoras. Sendo assim, a nossa tarefa é de trabalharmos na formação dos espíritas. Sabem, meus irmãos, assim como vocês, eu tenho muito apreço e muito carinho pelo Chico Xavier. Muito. Na minha visão, tíbia, um grande missionário. Mas o trabalho do Chico não era institucional, era com a humanidade. O trabalho da casa espírita é diferente. O Chico não ensinava as pessoas a ser médiums, o Chico não ensinava a fazer exposição, o Chico não ensinava a dar passe, o Chico não ensinava a fazer o acolhimento fraterno, porque o trabalho dele era outro. As nossas casas espíritas são instituições, cujo principal papel seja de formação. A palavra nem me agrada muito, porque formar é colocar na forma, é fazer tudo igual. Mas nesse caso, o que queremos dizer? É que as informações básicas, necessárias, indispensáveis, sejam transmitidas para que o indivíduo tenha a referência daquilo que é o espiritismo e o que é ser espírita. Mas esse trabalho se amplifica e se torna um pouco mais difícil quando a gente vai lidar com o psiquismo do povo. E as pessoas que vêm às casas espíritas para educar a mediunidade, por vezes, têm dificuldade de se autoconhecer, de entender qual é o objetivo e o que ela quer no mundo. Com todo respeito, eu sei que aqui nada disso acontece, mas lá em Campinas, que é terra de gente atormentada, a pessoa chega obsediada, chega com esquizofrenia, chega atormentada e dizendo que é médium. E aí você tem que lidar com esse ser humano que não vem sozinho. Vem a família dele, vem os obsessores dele de 3 reencarnações. E você tem que dar conta dele. Lá em Campinas, a nossa casa chama-se Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar. 27 anos. E antes da pandemia tínhamos 6.000 alunos. Multiplica por 5, que cada um tenha 5 acompanhantes de vidas passadas. Que luta! Então todos nós temos desafios imensos, porque você precisa dar doutrina espírita à pessoa sem torná-la dependente de você, porque o Espiritismo nos dá essa liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Repare que Jesus condiciona a libertação ao movimento cognitivo. Conhecer. E conhecer dá trabalho. Estudar é trabalhoso. A palavra estudar, estudiar, quer dizer ocupação. Ocupar-se com alguma coisa. Então nós temos de estar preparados. As nossas casas espíritas necessitam capacitar. Mas agora eu quero entender o movimento espírita. Nós estamos falando que precisa. Quantos aqui teriam o ideal de fundar uma casa espírita? A gente pensa logo na manutenção. Como é que vai manter? Quem paga a água, quem paga a luz? E os móveis, de onde virão? E aí quando a gente percebe que o movimento espírita me parece imaturo para as questões institucionais. Imaturo em que sentido? Nós estamos mal acostumados. Nós queremos tudo de graça. Queremos tudo do bom e do melhor e não queremos colaborar com as instituições. Nós batemos no peito orgulhosamente e dizemos assim: espiritismo não tem dízimo. Mas a gente tem algo pior. A gente tem pizza, a gente tem bazar, a gente tem feira, a gente tem comércio que não acaba mais. Tem a coxinha, tem o intervalo, porque se não faz isso não paga a conta. Agora, por que é que nós, os espíritas, não podemos nas nossas instituições, porque espírita diz assim, espiritismo não mexe com dinheiro, e quem paga? Se até Jesus mexeu com dinheiro, Judas era o tesoureiro do grupo.
Mais de uma vez Jesus pediu a ele que fosse socorrer o mais necessitado. Faz parte do nosso aprendizado. É preciso ler um livro notável do Espírito de Emmanuel, de nome Dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o ser humano que vai administrá-lo. E Deus está esperando seres humanos honestos para lidarmos com o patrimônio. Com todo respeito, meus irmãos, casa espírita, às vezes escuro, não tem dinheiro para pintar, cadeira dura, banco de madeira, e o povo diz: casa espírita para mim é assim, humildade, chão de terra. Aí eu digo: você mora onde? Eu moro no Alphaville, eu moro no condomínio não sei o quê, os mais sofisticados. Eu tenho uma angústia com esse povo rico que quer se mostrar pobre. Não é a roupa que te torna humilde. Ser humilde é não se sentir nem mais nem menos. Você vai encontrar nas televisões os repórteres dizendo: naquela casa humilde pessoas passam fome. Não! Naquela casa pobre. Humildade não é uma questão de corpo, é de alma. É como o indivíduo se porta. Por que é que as nossas casas têm de ser feias? Por que é que as nossas casas têm de ser pobres? É porque a gente tem que alimentar os pobres também. Mas por que nós não podemos ter essa cadeira confortável? Olha onde estamos. Nós passamos o dia todo aqui. Ninguém passou calor, graças ao bom Deus. Nós todos temos... E vocês sabem onde que o Espiritismo cresce? Está no censo. O Espiritismo cresce mais em todas as faixas, mas cresce mais na classe média e na classe média alta, em que nós temos muitos direitos e nenhum dever. Com todo respeito, classe média não é fácil. E é essa classe média, que nós somos uma elite intelectual. Os espíritas somos o que mais tempo passamos na vida escolar. Os espíritas, dentre as religiões, somos os que mais alcançamos a pós-graduação e somos os que menos ajudamos financeiramente. Porque dizemos: tudo tem de ser de graça. Tem. Não vai cobrar a doutrina, não vai cobrar o passe, mas nós estamos falando da nossa falta de organização e senso de responsabilidade. Quem é que pensa todo mês: eu vou reservar um dinheiro para ajudar a instituição, para que eles possam pagar a água, para que eles possam pagar a luz? Vocês perceberam? A gente está sempre dizendo assim: alguém paga, o plano espiritual manda. Não manda. O plano espiritual não paga boletos. Então é também um desafio. E aí você tem que lutar com essas questões espirituais, doutrinárias importantes, e fica atormentado com as despesas. E aí o que é que a gente faz? A gente monta comércio. Tem casa espírita que tem padaria, tem casa espírita que tem bazar, tem boutique, tem isso, tem aquilo. Comércio. Para não assumirmos a responsabilidade de cada um. Achar que o valor da inscrição, R$35, 60, com todo respeito, tinha que ser R$600 para fazer um seminário de 3 dias. Sabe quanto custa uma viagem de férias aqui na região do Nordeste, uma semana? 7, 8 mil reais. A gente paga. Mas as férias, o investimento espiritual. Sabe o que os evangélicos fazem? Nos congressos deles, eles guardam dinheirinho todo mês. E a gente está sempre querendo de graça, dizendo que é absurdo. Espiritismo, então faça um evento desse de graça. Como se consegue este som de qualidade? Essa equipe admirável? E com todo respeito, deixando a modéstia bem de lado, vocês viram a qualidade do que foi apresentado? Já imaginaram quanto de investimento intelectual? Quanto de dinheiro se gastou para comprar os livros, para ler? Quanto tempo investido para ensaiar diante do espelho, verificar como se passa uma mensagem? Quantos fins de semana sem estar com a família? De graça, sem cobrar um tostão. Então a casa espírita precisa capacitar melhor os seus adeptos, esclarecendo-os. Precisamos colaborar, cada um com aquilo que for possível, que seja o óbolo da viúva, mas que cada um colabore com aquilo que for necessário. Não foi agradável? Eu usei o banheiro por 3 vezes.
Por 3 vezes ele estava impecável. Por 3 vezes a moça passou borrifando um cheirinho depois de ter passado a Cândida, chama isso aqui? Que boa. Por que não podemos ter isso nas nossas casas espíritas? Podemos, meus irmãos. Então nós temos que pensar que a juventude que está chegando, em Campinas nós estamos passando por um fenômeno. Ninguém mais quer ser médium. A juventude que está chegando, olha para o centro espírita e parece que ele cheira a mofo. Mas não! O espiritismo foi uma doutrina construída para o futuro. O espiritismo é moderno. O espiritismo dialoga com as redes sociais, o espiritismo dialoga com todas as correntes, inclusive materialistas, correntes filosóficas. O espiritismo dialoga com estudantes de medicina, de psicologia, de sociologia, com industrial. Só que o mundo mudou rápido demais e nós não percebemos. E eu não estou falando de investimento tecnológico, eu estou falando de linguagem. Como é que a gente vai falar de espiritismo para essa meninada que está chegando às universidades muito mais antenadas, que tem o mundo na palma da mão, e nas nossas casas nós estamos dizendo, alfabetizando o espiritismo, a pata, nada. Agora vejam a luta para se formar um expositor, um orador. Você aplica a doutrina, fala, convive, orienta, faz o curso de expositor, abre campo para ele. São 10 anos. Que sejam 4 o tempo de uma universidade. Aí quando o expositor está pronto, casa. A esposa não deixa ele vir, é o que ele fala. Ou então está pronto e aí muda de país por causa do emprego. E você começa tudo outra vez. Como é que nós vamos ter centros de formação de excelência? Temos de apelar para o idealismo. O idealismo que faz a pessoa pensar, mas eu preciso mesmo mudar de emprego? Olha o que os adversários espirituais fazem conosco e nós não percebemos. Desviar você do espiritismo pela doença não dá certo, porque a gente fica doente, aí agarra mais no espiritismo e no trabalho. Desviar você do espiritismo por conta da fofoquinha, dessas coisas que só acontecem em São Paulo, a gente já está experimentado. Como é que eles nos desviam? Fazendo a gente progredir no trabalho. Disso ninguém resiste. A pessoa assumiu uma função importante na casa, ela melhora, ela prospera. E como ela tem um entendimento incorreto, ela acha que prosperar materialmente é Deus abençoando. Nós não estamos dizendo que não é para prosperar, nós estamos dizendo assim, presta atenção. Como é que de repente você vai deixar uma obra importante, precisa mesmo daquilo? Talvez precise e a decisão é sua e está tudo bem. Nós estamos só refletindo. Mas quando pensamos em formar bem os médiuns, passa por tudo. Uma arquitetura agradável da casa espírita, um ambiente minimamente confortável, limpo, nossa responsabilidade financeira perante as funções e parar com essa falação. Já ensinou Dom João VI, quando a gente não souber o que falar, não fala nada. Tem que atacar o pessoal que está desenvolvendo atividades e está cobrando justo valor. Ah, mas estão tendo lucro, o lucro volta para a instituição. Gente, quem não pode pagar não vai morrer por conta disso. As casas espíritas oferecem atividades gratuitas a vida inteira. E que Deus nos ajude a nos organizarmos, para que o dinheiro não seja um impedimento. E agora, voltando para a vida mediúnica, quando a gente consegue, que são múltiplos os desafios, não é? Quando a gente consegue resolver essas questões, ou vai resolvendo simultaneamente, nós temos um ser humano, que deve ter vindo do mundo espiritual com compromissos, e que nós vamos precisar ajudar. Como é que Jesus ensinou? Quem ajuda um profeta tem galardão de profeta. Profeta quer dizer médium, galardão é salário. Quem ajuda um médium na sua formação, tem salário de médium, mesmo que não seja. E tudo aquilo que o médium produzir, você o ajudou na sua formação, você ganha salário também do que ele produzir. Então vale a pena ajudarmos, ampararmos, instruirmos, qualificarmos, mas qualificarmos nas obras de Allan Kardec. E agora uma outra reflexão.
nós temos que ter um pouco de piedade dos médiuns, porque não é fácil. E é uma exigência atrás da outra. E acredito que a gente deva orientar e cada um decida por si. Mas que a gente tenha um pouco de misericórdia para compreender os companheiros que talvez não tenham o padrão Chico Xavier. Porque é o que a gente exige de todo médium. E se ele não tiver, está tudo bem. A gente só não quer que estrague. E quando é que o médium estraga? Toda vez que ele sai fora do padrão de segurança. Que ele quer trabalhar sozinho, que ele inventa moda. Acredito que possa estar faltando, e eu estou sendo muito honesto, pensando na nossa instituição em Campinas também. Em vez da gente ficar acusando médiuns que se desviaram, fico pensando se não estão faltando referenciais. Se os dirigentes espíritas estamos vivendo a doutrina de modo a estimularmos neles o amor e a responsabilidade. Porque é tão doloroso, eu fico pensando assim, o dia que eu cair, quem vai me estender as mãos? Porque a pessoa cai, a gente esmaga, a gente fala, e a gente amaldiçoa, e conta para todo mundo, nenhum de nós está livre de quedas. Então, se os médiuns se sentirem ameaçados e não estimulados, se os médiuns se sentirem constrangidos e não irmanados num grande ideal, nós não vamos cumprir com o nosso papel na casa espírita. E a mediunidade, é importante lembrar, mediunidade é recurso auxiliar, não é o objetivo de uma casa espírita. Nós não nos tornamos espíritas para falar com os mortos. Nós nos tornamos espíritas para, através da filosofia, nos transformarmos em seres humanos mais desenvolvidos. A mediunidade é um recurso valiosíssimo, mas um recurso auxiliar. Na casa espírita nós temos palestras de divulgação, trabalhos de caridade, de intercâmbio mediúnico, ele faz parte. Mas como ele é algo extremamente delicado e perigoso, necessita de uma atenção mais apropriada. O médium não é alguém especial, é alguém com uma capacidade específica, que necessita de condução básica, porque senão se perde, e se perde por qual motivo? Vários. Por uma empolgação natural, por um encantamento pela vida espiritual. E porque a obsessão, disse Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, é um dos maiores escolhos, escolho quer dizer pedra do caminho, é um dos maiores escolhos da mediunidade. E quando é que a gente cai em obsessão? Em o livro A Gênese, Kardec diz que a obsessão é algo epidêmico. Tem gente, eu acho o povo tão estranho, tem gente que diz assim, por exemplo, nossa, aquela pessoa está obsidiada, porque olha, só pensa naquilo, aquele outro. Nós vamos estar rodeados, como ensinou o apóstolo Paulo, por uma nuvem de testemunhas. E nós vamos ter espíritos em toda parte. Tem gente que é viciada em falar mal dos outros. Tem gente que é viciada no trabalho e não percebeu que o desvio está ali. E vamos ter médiuns também obsidiados. Nós não podemos fazer disso um cavalo de batalha e começar a ter medo dos obsessores. E os bons espíritos? Nós nos ligamos aos bons espíritos, como ensinou o apóstolo Paulo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, quanta coisa os médiuns têm de aprender? Aí você pega um menino de 20, 25 anos, começa a educar a mediunidade dele e larga ele nesse mundão. Não tem experiência de vida, não tem segurança médica. Olha que responsabilidade da casa. Então, educar, desenvolver a mediunidade de qualquer jeito, e vamos lá, senta à mesa, todo mundo é médium, olha o que você está fazendo, aí a criatura vai para a boate. Não tem nenhum problema ir à boate. Qual é o problema do movimento do corpo ao som de uma música? A música é arte, o problema é para que se dança. Eu danço para seduzir, eu danço para exibir, eu danço para impressionar. Agora você dança como arte, e a questão não é ir à boate, é com quem ir e o que fazer lá. Mas nós somos seres livres, que temos direito às nossas escolhas, mas você precisa falar isso para quem está aprimorando uma sensibilidade. Falar, filho, talvez que agora você sinta algo mais. Sabe como é? É como tomar sol sem protetor solar. Você não estava preparado, ficou vermelho.
A sua sensibilidade que era aqui, agora está aqui. Passa um vento e o vento te incomoda, antes não incomodava. Foi isso que você fez com um menino de 20, 25 anos. E como é que ele vai se conduzir? E aí a pessoa se perde, a gente diz assim, mais um se perdeu. E a responsabilidade é nossa. Então há de ter muito cuidado com essa juventude, porque eles vivem num mundo que eu, por exemplo, que tenho 49 anos, não vivi. Eu vou fazer meio século. Quem aqui tem 40 anos, levanta a mão. Vamos mudar a pergunta. Quem aqui tem 18 anos? De verdade, um de 18 anos. Quem aqui tem 20? Quem tem 25? 6. O movimento espírita envelheceu. E a gente não percebeu. A garotada chega sem entender mediunidade, com medo, e aquilo que a gente mostra não atrai. Eu não estou falando de pirotecnia, eu estou falando de ideal, eu estou falando de Paulo Estevão, eu estou falando desse encantamento que a compreensão da doutrina traz. Essa coisa da gente falar que todo médium tem de ser missionário como Chico Xavier, não tem. Nós não seremos todos assim. Eu não quero julgar todos por mim, mas eu me considero médium arroz com feijão. Quietinho, faz o básico, não estraga nada não. Agora é possível que existam vários médiuns do tipo Chico Xavier, mas a vida vai demonstrar. E na casa espírita nós temos dever de abrir caminho. Quer que eu tenha observado? Tente se levantar para ver o que é que vão falar. Tente servir a humanidade como Jesus ensinou. Que é que eles vão dizer? Quem você pensa que é? Olha, está trabalhando demais, você não tem idade, está achando que é Chico Xavier. O que é que nós fazemos nas casas espíritas? Nós destruímos os idealistas. Como ensinou Jesus na parábola dos talentos? 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. Quando volta o Senhor, quem tinha 5 multiplicou por mais 5. Quem tinha 2 dobrou e quem teve 1 escondeu. Porque teve medo. Quem foi punido? Quem não fez. Então, se você tem 18, tem 20, tem 35, tem 40 e tem um amor pela humanidade e quer fazer algo e alguém disse para você que você não é capaz, que você é vaidoso, faça! Porque a responsabilidade, a punição na parábola foi para quem não fez. Não tenha medo de servir. E mesmo que você erre, o erro é seu. É um direito. Nós não somos seres acabados, nós estamos nos construindo. Mas erre querendo acertar. E não tem problema em errar. O problema é errar sempre o mesmo erro. Tem de errar um erro novo por vez. Então acolher os que estão chegando. Sabe, estrelas nos olhos, dizer à pessoa que ser espírita é admirável, mas nós temos de resolver essas questões, pensar. Eu também não sei como resolvê-las inteiramente, por isso precisamos maduramente colocar os dedos nas nossas feridas sem nos atacarmos, mas compreendermos que se não mudarmos o método, nós não atrairemos a juventude. São espíritos diferentes, não quer dizer nem melhores nem piores, diferentes. Numa época em que jamais tivemos na história da humanidade, é que a gente não percebe. Nós agora andamos com um computador e a nossa vida está aqui. Você chama um menino para conhecer um outro menino, uma outra menina, eles vão direto no Instagram. E vão verificar a rede social, não gostei. Não tem os mesmos gostos que eu, não segue quem eu sigo, não gostei. O mundo é virtual. O que é que a Igreja Católica está fazendo? Capacitando os padres para as redes virtuais. O que é que as igrejas evangélicas estão fazendo? Eles são doutorados. Eles fizeram todos os tipos de doutorado no meio tecnológico e sabem usar com mestria. E nós, os espíritas, acanhados. É preciso termos essa coragem de empreender e se preparar, porque vão chutar a gente feito cachorro morto. E está tudo bem. Foi o tempo que eu me incomodava com o que pensavam.
Hoje eu sigo o meu caminho, abro a minha estrada, derrubo o que for preciso em termos de coisas que impedem, não pessoas, e sigo adiante. Não vão me parar, só Deus me para, porque é um compromisso comigo, com a minha consciência. E eu vou me importar com quem não calçou as minhas sandálias, com quem não caiu onde eu caí, com quem não percorreu a minha estrada, com quem não conhece a minha história? Ora! Que os médiuns tenham essa coragem de se capacitarem nas obras básicas, de pedirem a Deus que eles sejam instrumentos da verdade, que nenhum dissabor venha por nós, que nós não espalhemos brasa, que não sejamos elementos da discórdia, que ainda que não tenhamos condições de recebermos mensagens de amigos espirituais, que nós sejamos a mensagem, que nós sejamos a carta viva da humildade, da bondade, do trabalho. Douglas Malloch, um grande poeta norte-americano, escreveu: se você não puder ser um pinheiro no topo de uma colina, seja um arbusto no vale. Se não puder ser sol, seja uma estrela. Se não puder ser estrada, seja um caminho. Não podemos ser todos capitães, temos de ser tripulação também. Então que nós sejamos o vaso escolhido, que nos preparemos para isso, sejamos na terra os braços de Jesus e que a gente sirva de acordo com as possibilidades que tem. E aos dirigentes, que tenhamos carinho, que saibamos incentivar, como foi que ensinou Emmanuel a Chico Xavier: Chico, se alguém disser que vai carpir o mundo, dê-lhe uma enxada. Não sejamos nós a tirar a esperança de quem quer que seja, mas assumamos o compromisso de preparar, capacitar, sem tirar as alegrias das pessoas, a fim de que haja, como preconizou Allan Kardec, um curso de espiritismo seria construído para formar uma grande quantidade de médiuns e uma grande quantidade de espíritas esclarecidos. Então as casas espíritas são também as escolas de formação. Nessas escolas nós vamos apresentar espiritismo de qualidade, vamos trabalhar com as capacidades psíquicas, vamos absorver do infinito aquilo que for possível, vamos ajudar os médiuns a se equilibrarem e a vida vai seguir dentro do equilíbrio proposto pelos imortais nas obras da codificação. Vale a pena, uma vez mais, lembrarmos Maria Dolores no poema Petição em Serviço e repetirmos com ela: Senhor, Tu nos disseste, ide e falai ao mundo do amor, do excelso amor no lar celeste, e dizei da bondade da lei que a todos nos governa dia a dia, para a perpetuidade da alegria, em plenitude de grandeza eterna. Ouvi os teus ensinos, e largando a dúvida, o repouso, o marasmo, esfuziante de entusiasmo, pus-me a espalhar a boa nova, como se contemplasse o céu dentro de mim. Ah, minha vida era um sonho, a terra era um jardim. Depois, Senhor, andei de prova em prova para expor-te a presença, então pude notar a diferença entre palavra e ação, conhecendo aspereza, angústia, tentação. Quantas vezes caí à beira do caminho, de alma cansada e coração sozinho, lutando por reerguer-me e continuar. De queda em que me debatia, era preciso superar tempestades de dor e de agonia para sobreviver entre o sol da esperança e o suor do dever. É por isso, Senhor, que te venho pedir ardentemente: não me deixes seguir entre os irmãos da frente, que se dizem capazes de mostrar ao mundo os prodígios que fazes. Torna-me pequenina, servidora sem nome, resguardada porém na bondade divina. Amorável Jesus, Senhor da excelsa vinha da verdade e da luz, deixa por fim que eu seja, no ideal de servir a que me elevas, um pobre e diminuto pirilampo, mas que eu viva e trabalhe no teu campo, persistindo em lutar contra as forças das trevas. Que sejamos esse pirilampo, que se acende diante das trevas dos que sofrem e se apagam diante da vaidade e do orgulho humanos. Deus abençoe as nossas casas espíritas, é o que pedimos.